Amém. Eu queria começar dizendo para você que, apesar de eu estar sentado aqui, geralmente quando eu prego, eu não prego sentado, mas eu prego como se estivesse. A gente na sala de casa conversando em família. Essa é a mensagem que a gente ama carregar e é isso que eu queria compartilhar com vocês nesse congresso de famílias. A mensagem tem o título hoje, Irmãos de Sangue. Eu queria começar lendo com vocês Efésios capítulo 2, do versículo 13 ao 22. Livro de Efésios que o apóstolo Paulo escreveu, a epístola, no capítulo 2, versículo 13 ao 22. Eu sei que é um pouco de versículos a mais do que estamos acostumados, mas vai ser muito enriquecedor. E por favor, não me deixe sozinho, vamos junto comigo, amém? Porque assim eu sei que eu estou me comunicando com vocês. Efésios capítulo 2, do versículo 13 ao 22. A Bíblia diz assim, aqui na versão que eu vou ler: Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam antes longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a paz de dois povos, Ele fez só um, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Porque, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados juntos uns com os outros para serem moradas de Deus no Espírito. Como nunca é demais, eu queria que você pudesse fechar os olhos mais uma vez. Pai, nós amamos a Sua palavra e essa é a Sua palavra que nos transforma, que nos confronta, que nos consola. Senhor, essa palavra que é viva, mas também é eficaz, mais eficaz que uma espada de dois gumes, poderosa para penetrar, Senhor, e separar juntas e medulas, alma e espírito, que vem assim fazer o propósito que ela vem fazer, nos tornar a Sua imagem cada vez mais, a Sua semelhança, para que o Senhor faça vir sobre nós aquilo que o Senhor desejou, a Sua família. Então, Espírito Santo, vem e nos ensina o caminho de toda a verdade, nos lembra, ilumina o nosso coração e nossa mente, que essa semente incorruptível, que ela possa produzir não 30 nem 60, mas 100 por um, a capacidade máxima dela, para que nós sejamos um em Ti, como Tu és com o Pai, Jesus, em nome de Jesus, amém. Queridos, isso que nós acabamos de ler, o que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele não está falando de uma reconciliação entre Deus e os homens. O ministério de Cristo, o ministério que foi continuado em nós, que a palavra de Deus vai chamar de o ministério da reconciliação, não é apenas o ministério da reconciliação entre nós e Deus, mas é um ministério que também reconcilia irmãos, e é isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. Ele fala no versículo 13, olha, agora em Cristo, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, nos tornamos próximos agora. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios uma carta de um povo que é gentil, eles eram gregos, convertidos ao cristianismo, e ele está falando da separação que havia entre judeus e gregos, ou melhor, entre judeus e gentios. Inclusive, ele diz que por meio da cruz de Cristo, ele derrubou a parede que havia inimizade entre judeus e gentios. Ele fala essa parede, talvez dando alusão a um muro que existia no templo de Jerusalém, que fazia uma separação entre o lado que só os judeus podiam entrar no templo e um lado que só os gentios podiam, e havia uma placa, que dizia que os gentios não poderiam passar para o lado judeu sob pena de morte. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que Cristo na sua carne, Ele reconciliou ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz.
Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que o ministério de Cristo, quando Ele vem trazer, Ele vem revelar a vontade do Pai, que nunca mudou. Na verdade, a palavra de Deus vai nos dizer que o Deus é imutável, Ele não tem variação de dúvida, significa que aquilo que Deus desejava no início de todas as coisas, Ele continua desejando eternamente. Quando nós vemos lá em Gênesis o desejo de Deus, quando Ele vai criar todas as coisas, a gente percebe que a criação não é o fruto de um Deus que quer ser reconhecido pelo seu poder, porque seria um Deus com um problema de identidade, com uma carência ou uma ausência. Não, na verdade é um Pai que quer se revelar no seu amor. Quando Ele cria todas as coisas e Ele vai expandir o seu reino celestial no reino terrenal, e agora Ele cria uma família. Só que essa família, que é Adão e Eva, a primeira família, ela tem um modelo, o modelo celestial, porque Ele mesmo diz: façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Então, às vezes, nós não temos problema na igreja para ajudar os irmãos da igreja a como viver família, o núcleo familiar natural em casa. Então nós temos vários tipos de capacitação que são maravilhosos, que nós temos também lá na comunidade. Homem ao máximo, mulher única, educando filhos à maneira do Senhor. Isso tudo é maravilhoso, ele serve como complemento. Mas e se a gente entendesse que quando a gente fala de família espiritual, que é o que o apóstolo Paulo em Efésios, nós nos tornamos família de Deus, é muito mais do que só a gente se reunir junto num lugar. E se a gente entender que o que Deus realmente deseja, desde o princípio, continua desejando hoje e desejará eternamente. E é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa noite. Sabe, quando Jesus começa a ministrar, e ele está pregando, ele tá trazendo as boas novas do reino de Deus, os fariseus, eles eram esse grupo que achavam que Deus só queria um grupo seleto, e que Deus não se importava com os outros povos. E lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 25, é interessante que chega um intérprete da lei. Eu vou parafrasear com vocês e você pode abrir e ler depois na sua casa, mas eu vou dizer exatamente os detalhezinhos que são importantes nessa história. Um fariseu, o intérprete da lei, a Bíblia diz, o intérprete da lei chega até Jesus e fala assim: mestre, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? Herdar a vida eterna. E é interessante porque essa pergunta já é um problema, porque ninguém faz nada para herdar, só herda quem é herdeiro, no caso alguém que é filho. E Jesus entra na brincadeira dele, ele tenta pegar Jesus ali, né, numa pergunta difícil, e Jesus pergunta: olha, como você interpreta a lei? Qual que é o seu entendimento a respeito da vontade de Deus? Porque interpretar a lei é isso, é saber o que Deus deseja. E aí o intérprete da lei fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus olha para ele e fala bem assim: disseste bem, faz isso e viverás. Ou seja, Jesus está denunciando que o intérprete até sabia qual era a vontade de Deus, mas não estava vivendo. Porque senão Jesus poderia ter continuado dizendo: continua a fazer isso. Não, Jesus fala: disseste bem, faz isso e viverás. Aí o intérprete da lei, ali em Lucas 10, no versículo 25 em diante, ele querendo se justificar, pergunta para Jesus: mas quem é meu próximo? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer: olha, eu entendo a vontade de Deus de amar Ele com toda a minha força, com todo o entendimento, com toda a minha alma, não há um problema nisso. Agora, amar o próximo como a mim mesmo, eu quero saber quem é o próximo que eu preciso amar como a mim mesmo, achando que seria alguém ou alguns específicos. Então Jesus ele propõe uma parábola, que é a parábola do bom samaritano. E eu queria que a gente pudesse fazer aqui um parênteses, porque essa parábola ela é muito importante para a gente entender a construção do que a gente vai fazer aqui. Porque o que Jesus vai trazer nessa parábola é muito mais do que o ensinamento de quem era o próximo. Na verdade, nosso Deus é tão maravilhoso, e o apóstolo Paulo escreve em Coríntios que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. A gente vai pegar e chacoalhar de ponta cabeça essa parábola para a gente entender de uma maneira mais profunda o que Jesus está querendo dizer. Vocês estão comigo? Amém? Glória a Deus. E Jesus começa essa parábola dizendo assim: ó, certo homem descia de Jerusalém a Jericó. Está a palavra descia na sua Bíblia. Ele descia de Jerusalém a Jericó e veio a cair na mão de salteadores, que, o açoitando e o roubando, deixaram-o semi-morto. Semelhantemente, descia por esse mesmo caminho um sacerdote, que vendo-o passou de largo.
Descia também por esse mesmo caminho um levita, que também o vendo, passou de largo, ou seja, desviou dele. E Jesus continua a história dizendo: porém, vinha pelo seu caminho, não dizia que descia, um certo samaritano, que vendo o homem, passou perto, se aproximou dele, e cuidando das suas feridas, jogou vinho e óleo. Colocando sobre o seu cavalo, o levou até um lugar para que pudesse cuidar dele. Colocando ele naquele lugar, disse ao dono do lugar, dizendo: olha, aqui está o pagamento pelo cuidado dele, eu vou e eu volto, e se coisa mais do que esses 2 denários que eu estou deixando como garantia, eu vou pagar tudo que ele gastar. E aí Jesus faz a pergunta para o intérprete da lei: qual desses homens, o sacerdote, o levita ou o samaritano, foi próximo do homem? E ele responde: o que usou de misericórdia por ele. Ele podia ter dito samaritano, mas é porque você já vai entender porque ele não disse samaritano. E Jesus disseste bem, vai e faz o mesmo. Queridos, essa parábola ela é tão preciosa, ela é tão profunda, porque ela vai trazer o coração de Deus e de Cristo. Jesus, ele está conversando com um intérprete da lei, que era um judeu, que acreditava que Deus só amava os judeus, que era o que tinha na cabeça de alguns deles, e Jesus vem trazendo uma parábola que conflitua muito com a cabeça do fariseu, porque o samaritano, se você lê em João no capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço, que por sinal é maravilhoso, a primeira vez que Cristo se declara espontaneamente como Messias a alguém, uma mulher samaritana. Inclusive, ele manda os discípulos comprarem pão, o que a gente, assim, pega meu coração. Qual é o trabalho de comprar pão que você precisa mandar 12 homens comprar pão? Né? Eu não quero ser um discípulo de Jesus, que ele me mande comprar pão quando ele está prestes a fazer algo muito importante, porque talvez eu vá atrapalhar. Porque às vezes a gente coloca Deus numa caixa e ele acha que ele é aquilo que a gente idealizou. A Bíblia diz que quando os discípulos chegam e veem Jesus conversando com uma mulher samaritana, se maravilham, mas ninguém ousa perguntar por que conversa com ela. A própria mulher samaritana, em João no capítulo 4, fala: como pode você, sendo judeu, e eu samaritana, você me pede beber? Bom, já não era fácil naquela época culturalmente homens falarem com mulheres estranhas, muito mais um judeu samaritano. Porque o samaritano, para o judeu, era um gentil. Para os gentios, o samaritano era judeu. Então, no final das contas, ninguém queria o samaritano. Os gentios achavam que o samaritano era judeu, porque ele era mestiço. O judeu considerava o samaritano como gentil. E ele ficava ali rejeitado. E essa é a conversa da mulher com Jesus. Se era onde adorava. E ela recebe uma notícia maravilhosa. Jesus fala: olha, você está procurando Deus. Deixa eu dizer que, na verdade, quem está procurando é Ele. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não vai ser aqui, não vai ser lá. Ele está falando com uma samaritana e Ele está se revelando o Cristo para ela. Ela vai e traz a aldeia inteira. Isso causa um conflito na cabeça dos discípulos, porque em Nazaré, onde cresceu Jesus, não quiseram Ele. O que Jesus está contando para esse intérprete da lei é o seguinte: a última pessoa no mundo que você consideraria um amigo foi o samaritano que ajudou um judeu. Por isso que o intérprete da lei fala que usou de misericórdia para com ele, porque esse samaritano realmente era indigesto para o judeu. Agora presta atenção, o que Jesus está falando, e eu acredito que ele está trazendo uma alusão a respeito do que foi a queda do homem e a redenção de Cristo. Você está comigo, amém? Jerusalém, na Bíblia, ela simboliza um lugar de bênção, um lugar de prosperidade, uma terra que emana leite e mel, ela simboliza um lugar de bênção, Jerusalém. Até hoje os homens lutam por essa terra, inclusive a Nova Jerusalém se chama Nova Jerusalém, que descerá da terra, um lugar de bênção, um lugar que Deus prometeu a Abraão, e Hebreus fala, né, que não era uma pátria terrena, mas uma celestial. Jericó, em contrapartida, apesar de ficar num lugar mais baixo geograficamente, representava um lugar de maldição. Quando Josué entra em Jericó, no capítulo 6 de Josué, ele declara uma profecia dizendo: olha, maldito seja o homem que reconstruir esses muros, com o sangue do seu filho ele edificará
a primeiro fundamento, e com o sangue do seu último filho mais novo, ele terminará as portas. E assim aconteceu. Você vai perceber que Jericó, ali a região de Canaã, sempre foi uma região que viviam muitos cananeus ainda, e eles faziam com que o povo de Deus se prostituísse com outros deuses. E isso fazia com que Deus trouxesse juízo sobre o povo dele. Então, se Jerusalém representa um lugar de bênção, um lugar celestial, Jericó representa um lugar de destruição. Vocês estão comigo? Quando Jesus fala, certo homem estava descendo de Jerusalém a Jericó, ele está falando sobre um homem que está na descendente, ele fala sobre um homem que está caindo. Eu lembro de Gênesis capítulo 3, ele cai na mão de salteadores que roubam o que ele tem, ou despojam o que ele tem, e o deixa semi-morto, a condição do homem. Depois de Gênesis capítulo 3, o homem ele está semi-morto, naturalmente ele está vivo, espiritualmente ele está morto. Jesus está trazendo a condição caída do homem, que estava num lugar de bênção, que era o Éden, e agora ele não se encontra mais nesse lugar, e agora ele está indo para um lugar de destruição. Ele é impossibilitado de ajudar a si mesmo, esse homem está semi-morto, ele não consegue se autoajudar. E Jesus continua dizendo, bom, mas estava descendo pelo mesmo caminho um sacerdote. Jesus talvez esteja, a gente vai pegar, fazer uma licença poética e trazer alguma alusão, talvez ele possa estar falando sobre o alto sacerdócio. O alto sacerdócio era aquele tempo pré-lei. Abraão, Isaac, Jacó, Noé, homens que ofereceram sacrifícios e foram sacerdotes de Deus, mas não havia sido estipulado um sacerdócio ainda. A gente chama de alto sacerdócio, é o tempo pré-lei, antes da lei de Deus, dada a Moisés. Vocês estão comigo? Ele está dizendo que esse homem está descendo pelo mesmo caminho, ou seja, mesmo que houve homens que se encontraram com Deus e foram chamados para serem seus servos, a condição deles também impossibilitava de ajudar aquele homem, porque eles estavam na mesma condição, homens caídos. Então, esse sacerdote, no tempo representando o alto sacerdócio, ele passa de largo, ele desvia. Várias coisas podem simbolizar isso. Pode simbolizar também um homem que estava voltando do templo, um sacerdote que já tinha servido, porque ficava em Jerusalém, descendo a Jericó. Ele viu um homem caído e falou, bom, eu não tenho tempo para ajudá-lo, porque eu já servi a Deus. Porque essa é a consciência que às vezes a gente tem. Eu estou servindo a Deus, alguém que eu não vejo, mas quando eu tenho um irmão em necessidade, ou um semelhante em necessidade, que é o que Jesus está contando, ele desvia, achando que não é necessário. Ele continua dizendo que um levita descia pelo mesmo caminho. O levita, diferente do sacerdócio, que representava um tempo de alto sacerdócio, ou seja, antes da lei, o levita agora, ele representa um tempo da lei, porque o levita foi estipulado, né? Ali o sacerdócio levítico foi estipulado, ali com Moisés, no deserto, quando Deus está se encontrando com ele, fala, separa seu irmão Arão, unge ele e os seus filhos para serem levitas, sacerdotes perante mim. Então o levita que está descendo pelo mesmo caminho, ele tampouco, que representa o tempo já da lei, ele tampouco pode ajudar o homem caído. Por quê? Porque ele está fazendo o mesmo caminho, ele está na queda de Jerusalém a Jericó. Ele não consegue levantar, é por isso que o apóstolo Paulo fala que a carne estava enferma por causa da lei, incapacitada. O que antes era impossível, através da graça e do Espírito Santo nos tornou acessível e possível, que é o quê? Viver debaixo da graça, na obediência, do que antes era impossível. A lei serviu como um aio, como o apóstolo Paulo disse, servindo como um tutor, um guia, para que chegasse Cristo, que é o Filho maduro, que vai expressar a vontade desse Pai, como nós podemos viver a vida que fomos chamados para viver. Glória a Deus. Jesus continua dizendo, olha, o tempo da pré-lei, o tempo do alto sacerdócio, o tempo da lei, não podia ajudar o homem caído porque estava na mesma condição. Mas aí veio um samaritano, e você vai notar na sua Bíblia que não diz que ele descia de Jerusalém e Jericó. A Bíblia diz assim, e vinha um samaritano pelo seu caminho. Ele não estava na mesma condição. Alguém rejeitado. Alguns diziam até que Jesus era samaritano. Os fariseus acusavam ele de ser samaritano, como se isso fosse algo pejorativo para a época.
o que não era verdade. Mas o que Jesus está dizendo é, mesmo se fosse samaritano, qual é o problema? Ele não está pelo mesmo caminho. E aí Jesus diz, foi e passou por perto, ele foi próximo do homem, ele ajudou o homem, ele colocou azeite e vinho. É Jesus no Getsêmani, que significa, prensa, é ele ali suando sangue, é ele se entregando como sacrifício. Ele pega esse homem e coloca sobre o seu animal, ele o conduz. É Jesus. Quem é o samaritano dessa história? Quem é o samaritano dessa história? Jesus. Quem é o próximo dessa história? Jesus. É isso que ele está contando nessa história. Olha, diferente dos outros, eu sou aquele que vim levantar vocês dessa queda. Agora, imagina comigo, se Jesus é o próximo na história, o próximo é Jesus. Glória a Deus. Então repete comigo, Jesus é o próximo, o próximo é Jesus. Obrigado. Aqui a gente está entrando e entendendo a vontade de Deus imutável. A vontade de Deus imutável é que a gente pudesse se perceber como o corpo de Cristo e entender o que é a família de Deus. Ser próximo não é o mesmo de estar próximo. Estar próximo é algo que pode ser geográfico. Ser próximo fala de intimidade, de acesso ao coração. Então, se tivesse a minha esposa Marissa aqui, alguém poderia estar mais próximo dela do que eu no momento, mas ninguém seria tão próximo dela do que eu. Porque o acesso que eu tenho a ela é um lugar de que nos torna um. Quando Cristo vem à Terra, Ele vem trazer o desejo imutável de Deus. Queridos, se vocês lerem a palavra de Deus, vocês vão ver que Pilatos, ele vai trazer Jesus para os judeus e fala assim, olha, por que vocês querem que eu crucifique o rei de vocês? E aí o povo responde, ele não é nosso rei. Na verdade, ele quebrou a nossa lei, chamando Deus de Pai, fazendo disso semelhante a ele. Ou seja, você vai perceber que Jesus só foi crucificado porque ele chamou Deus de Pai. Em João 17, Jesus, na sua oração sacerdotal, fala ao Pai, Pai, eu revelei a eles o seu nome, que você me deu. Que nome é esse? Que nome é esse se o povo de Israel conhecia Deus por diferentes nomes, Jeová Rafá, Jeová Nissim, Jeová Jiré? Quando vem Jesus, ele chama o Pai, ele chama Deus de Pai. E a oração que ele nos ensina em Mateus, no capítulo 6, depois do Sermão da Montanha, e ele fala, Pai Nosso. E ele podia ter começado Pai Meu, mas ele fala Pai Nosso, porque ele vai trazer, eu revelei a eles o seu nome. Qual nome? Um Pai, que é o quê? Nosso. É por isso que para ser parte dessa família, agora eu preciso abrir mão de eu para viver nós. Ele não é pai de eu, ele é pai de nós. Só que sabe o que é interessante, amado? A gente, na teoria, consegue entender isso. Mas quando parte para a parte prática, a gente tem algumas barreiras. Efésios 2,19 nós lemos, diz assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Agora, a gente faz parte de uma família. Ele faz o órfão habitar em família. O desejo de Deus não mudou. Agora olha só, a gente não tem nenhum problema de imaginar nós na eternidade como uma grande família, sim ou não? A gente quando imagina a eternidade, a gente olha para e fala assim, vai ser uma grande família. O apóstolo João na visão da ilha de Patmos viu um grande povo, uma família, diferente povo, tribo, língua, nação, mas uma família. A gente olha e fala, mas sim, no céu seremos família. Mas só lá? Será que não foi exatamente isso que Cristo veio fazer? É o que o apóstolo Paulo está falando aos Efésios. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. A inimizade que havia entre nós, aquilo que começou lá no Éden, o capítulo 3, e nos separou, e nos distanciou, a cruz de Cristo veio reconciliar também. Não é só uma reconciliação entre nós e o Pai, é entre nós e nossos irmãos. Quantas famílias Deus criou no Éden? Quantas famílias Deus criou no Éden? Uma. Por que tem mais de uma família? Gênesis capítulo 3, capítulo 4. A desobediência do homem, irmãos começam a se matar. Então Caim agora tem que fugir. Outra família.
Mas o que Cristo vem resgatar e restaurar é o desejo imutável de Deus no coração dele. João 17, 26, como eu disse, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer que você é um pai, a fim de que o amor com que me amasse esteja neles e eu neles esteja. Você fala, Rafa, mas o que isso significa? Bom, muita coisa. Se você é pai de mais de um, se você é pai de dois, você vai entender o que eu estou dizendo. Não existe nada que alegre o coração de um pai mais do que ver os irmãos se amando. Pode perguntar para qualquer pai que tenha 2, 3 filhos, que são os mais bem-sucedidos da nação, cheio de dinheiro, mas não se fala há 5 anos, pergunta se ele está feliz. Ele não está contente. Por quê? Porque o desejo de um pai é que sua família esteja unida. Olha a parábola do filho pródigo, o que fez com que o pai deixasse a celebração e a felicidade da festa que estava acontecendo e saísse triste para fora? Porque um irmão não queria participar da celebração do seu outro irmão. Quando a gente para e entende isso, a gente começa a entender o coração de Jesus e a igreja apostólica. A gente começa a entender o desejo de Deus de que fôssemos uma família, e essa é a missão central de Jesus. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, Pai. E o desejo dele é que a casa esteja cheia. Em Lucas 14, 23, ele conta essa história. O reino dos céus é semelhante a um homem que fez uma festa e disse, olha, vai dizer que está pronto para os convidados. E começaram a dar desculpa, eu comprei um campo, eu tenho que ver, eu comprei 6 juntas de boi, eu tenho que experimentar, eu casei, eu não posso ir. Então vá pelas ruas e becos e traga, convide para entrar aqui dentro. Aí o servo chega e fala assim, Senhor, já fizemos o que o Senhor mandou e ainda há espaço. Ele diz, então vá pelas estradas e atalhos e force-os a entrar, para que minha casa esteja cheia. O desejo desse pai não é só ter filho, é ter muitos filhos. Uma casa cheia. Agora é o seguinte, quando a gente entende isso, a gente está falando, nossa, o desejo do coração do pai é uma família. E é isso que a gente representa quando a gente vem na comunidade de Cristo, uma família. Já não é mais um encontro social, é uma família. Você fala, bom, Rafa, mas o que isso significa na prática? Muita coisa. Por exemplo, aqui não acontece, mas lá no Novo Mundo, bastante. Sabe por quê que a gente às vezes senta, estou olhando para o chão, sabe por que às vezes a gente senta separado muito um dos outros? Cirurgia no coração do seu pai? E se é o coração do pai do seu irmão? Então, o que Jesus está ensinando é o seguinte, a gente orou aqui por aquele casal maravilhoso, e a gente não orou para eles terem filho, a gente orou para nós termos filho. Então, de repente, o pastor chega e fala, gente, a gente precisa de voluntário no Kids, no Ministério Infantil. Aqui não, só no Novo Mundo. Aí a pessoa pensa assim, eu não vou cuidar do filho dos outros? Esse é o problema. Não é filho dos outros, é nosso filho. Você está entendendo como é muito diferente falar, a igreja é uma família, e viver é uma família? A família espiritual de Deus foi aproximado pelo sangue de Cristo. A gente precisa entender isso, Efésios 2:13. Mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Repete comigo, irmãos de sangue. A gente é irmão de sangue, mais irmão de sangue do que o sangue da nossa família biológica. Você está prestando atenção? Porque o sangue da nossa família biológica, um dia lá na eternidade não vai mais existir. Mas o de Cristo vai ser glorificado e eternizado para sempre. Glória, honra seja ao Cordeiro, que com o seu sangue. Você fala, o que você está querendo dizer? Você está querendo que eu substitua a minha família pela igreja? Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo nada, quem está dizendo é a palavra de Deus. Algo que eu já vou entrar. Mas quando eu ouço alguém dizer, não consigo ser família com a igreja, é o mesmo que dizer que Deus não é meu pai.
É a mesma coisa. Como é que o sangue de Cristo é poderoso o suficiente para me perdoar como inimigo, mas não para me aceitar como filho? É essa a vontade de Deus. Quando Cristo veio, Romanos capítulo 8, o pessoal é assim, quer saber o seu propósito. Como eu encontro meu propósito? Não é verdade? A gente está no tempo do propósito. E é maravilhoso, a gente precisa ser proposital e intencional, viver o propósito de Deus. Mas deixa eu resumir para você algo bem simples. Romanos 8, capítulo 28 diz: todas as coisas cooperam ou contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito de quem? Individual? Não. O seu propósito é o propósito de Deus, chamado segundo o seu propósito, de Deus. Qual é o propósito de Deus? O 29 explica: os que de antemão conheceu, este mesmo predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro de muitos irmãos. Então, às vezes, a gente está achando que ser salvo é que a gente, quando aceitou Jesus, recebeu uma carteirinha com a nossa foto e com o nosso nome, entrado no céu, entendeu? E quando a gente chegar lá, o anjo falar: e aí, você é o quê? Não, peraí, olha aqui, ó. Eu sou membro da família de Deus, está aqui meu nome e minha foto. Deixa eu dizer algo para você: não tem seu nome e sua foto. Todos recebemos a mesma carteirinha. Está escrito Jesus ou Cristo, e a foto é do Filho de Deus. Porque é só sendo o corpo dele que a gente pode ter acesso ao Pai. Olha só o que ele continua dizendo em Efésios, que a gente leu ali. Ele diz assim, olha só, 18: porque por meio dele, ou seja, Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Ou seja, tem até um jeito de acessar o Pai. É só como? Em um só Espírito, no corpo de Cristo. Não existe outra maneira de revelar a vontade do Pai, a não ser sendo família espiritual. Quando veio Cristo, queridos, ele veio ressignificar o que era família, ou seja, voltar para a origem. Presta atenção, ressignificar o que é família não é substituir. Ressignificar uma coisa, substituir a outra. Jesus não veio substituir o que é família, ele veio ampliar o que é consciência de família. Porque lá em Mateus 12, no versículo 46 a 50, a Bíblia diz: enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam lá de fora procurando falar com ele. E alguém lhe disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com você. E aí Jesus disse, quem trouxe o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? 49, e estendendo a mão para os seus discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos, portanto aquele que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Presta atenção, gente, se a gente fizesse isso hoje, em 2024, que a família está sendo atacada de tudo que é jeito, e está sendo assim tirado de qualquer sacramento, imagina o tempo de Jesus. Muito mais. A família no tempo de Jesus era muito maior. Nascia os filhos, ficava tudo perto do pai. Era um núcleo familiar. Eles viviam em clã, mas era uma família só. O clã era o quê? Ia casando, ia gerando, mas ficava tudo ali dentro da família. Quando Jesus fala: minha mãe e meus irmãos, quem são? Aponta para o discípulo e fala: eis a minha mãe e os meus irmãos, quem faz a vontade do meu Pai. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: olha, vocês estão pensando família de uma maneira só terrenal, mas a família de Deus, ela é eterna e celestial. Como eu sei que Jesus não substitui, mas se ressignifica? Porque lá em João 19, do 25 ao 27, diz que estavam na cruz com Cristo Maria, sua mãe, a irmã dela, Maria Madalena, mulher de Clopas, vendo Jesus, sua mãe, junto dela, o discípulo amado, no caso João, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse o discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Presta atenção, Jesus não só não esqueceu da família dele, ele ressignificou. Ele podia ter deixado a mãe dele sob cuidado de qualquer um de seus irmãos de sangue terrenal, mas ele não fez. Ele deixou os cuidar da mãe dele com um discípulo. Porque ele estava dizendo: olha só, vocês têm que entender que a família de Deus é a coisa mais poderosa que existe. Eu acredito na família de Deus. Gente, eu acredito na família de Deus.
A minha esposa estava ganhando o ESRA, e eu estava lá com ela, e o meu filho Daniel, de 3 anos, tinha que brincar, ir para a escola, não dava para esquecer dele. E o que eu fiz? Eu acionei a minha família, o João e a Renata, os meus pastores. Eu confiaria meus filhos aos meus pastores. Eu confiaria meus filhos aos meus discípulos. A gente perdeu essa consciência. Não. Dentro da minha casa, a minha intimidade é velada. Não, ninguém não. Família. Eu estou aqui com vocês sentado, família. Porque na família você pode ser de verdade. Na família é quem você é de verdade. E é por isso que 80% do Novo Testamento é Jesus Paulo resolvendo problema de família. Ô Coríntios, vocês estão aí, capítulo 11, vocês estão ceando, mas não é a ceia do Senhor. Vocês estão deixando gente com fome, tem gente que está ficando bêbado, vocês estão se adiantando para comer. Come em casa. Vocês têm que ceiar e participar da família de Deus. E a família de Deus o quê? Espera uns pelos outros. O modelo dessa família, gente, é a própria Trindade. Você já parou para pensar que a maioria dos problemas que nós temos na eclésia, no corpo de Cristo, são problemas relacionais? Então, de repente, chega um irmão para mim, aqui não, lá no Novo Mundo, né? Chega e fala assim: Rafa, é o seguinte, estou muito feliz no louvor, só que eu queria que você mudasse a escala, eu não posso tocar com fulano de tal. Eu falo: mas por quê? Não, porque a gente não se dá. Aí eu falo: entendi. Você consegue resolver esse problema para mim? Eu falo: não, eu resolvo esse problema e consigo resolver muito mais. É mesmo? É. Eu não só te tiro da escala com ele, mas te tiro de todas. Mas como? Por quê? Não. Porque você quer tocar para Jesus, mas não quer tocar com Jesus? Aí você fala: Rafa, como assim? Jesus é o próximo e o próximo é Jesus. Aonde está escrito isso? Na Bíblia. Jesus fala: olha, vai chegar naquele dia e eu vou falar para alguns de vocês: obrigado que vocês me deram de comer quando eu estava com fome, de beber quando eu estava com sede, quando eu estava nu vocês me vestiram, quando eu estava preso vocês foram me visitar, e enfermo então. Quando nós fizemos isso, Senhor? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. A família de Deus, ela é verdade, ela tem que ser verdade. Então assim, não tem outro jeito de ser igreja, a não ser o quê? Sendo família. Quando foi a última vez que você convidou para ir na sua casa um irmão que não pode retribuir? É o que Jesus ensina. Porque, presta atenção, os relacionamentos que nós acabamos entrando, às vezes se tornaram relacionamentos comerciais. E eu ouvi essa frase de um pastor amigo meu, nunca mais esqueci. Ele disse: Rafa, Jesus nunca fica inerte diante das mesas. Ou ele senta ou ele vira. A pergunta: quais são as mesas que ele vira, quais são as mesas que ele senta? As mesas que ele vira é a mesa do comércio. As mesas que ele senta é a do partilhar do pão. Olha o que o apóstolo Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 11, vocês estão se reunindo, mas não é para bênção, é para maldição. Estão se reunindo de uma maneira que está gerando enfermos, e não poucos que dormem. Aí ele está dizendo assim: quando vocês se reúnem, vocês precisam o quê? Discernir o corpo de Cristo, para não comer e não beber indignamente, de modo indigno. Qual é o modo indigno de beber? É comer e beber sem discernir Cristo. O que é discernir? É perceber. É olhar para o meu irmão e ver nele Cristo. Aí você fala: Rafa, mas se você soubesse o irmão que está do meu lado. Aí eu vou dizer para você, Hebreus capítulo 11, é isso que é fé. A fé não é sobre coisas, a fé é sobre pessoas que se tornaram. Pela fé, Abraão se tornou pai de multidão, apesar de na sua carne já estar quase morto, impossibilitado. Pela fé, Sara foi mãe. Pela fé se tornou. Então é o seguinte, ele não está parecendo com Jesus pela fé. Tem uma obra ali que começou.
Então, quando vem Cristo, e Ele vem manifestar a família de Deus, Ele vem ensinar qual é a cultura da casa do Pai dele. E aí, quando Ele está com os discípulos, Ele está 3 anos e meio, o quê? Ensinando para eles o que é ser família. Porque na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, ele diz assim: Pai, assim como Tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Assim como, da mesma maneira, com a mesma missão. Qual é a missão que o Pai enviou o Filho dele? Agora que vem comigo. Eu vi um outro pastor contar essa história, achei maravilhoso. Você já parou para pensar que Jesus poderia, em vez de ter feito uma janta, uma ceia, Ele ter feito um último culto? Teria sido um avivamento, gente. Presta atenção, imagina Jesus chegar, Pedro, Tiago, João, os discípulos, Felipe, Natanael, Judas, pega todo mundo e fala assim, ó, faz o seguinte, percorre por toda a Galileia falando, Jesus vai fazer sua última turnê, é uma só. É uma noite cruzada de milagre, vai ser assim, o reino de Deus vai vir na terra, reúne todo mundo. Sabe aquela vez 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ali que a gente sentou, naquele lugar ali mesmo, reúne todo mundo. Aí imagina todo mundo reunido, e Jesus levanta e fala assim, paz do Senhor, igreja, e todo mundo fala amém. Aí ele fala, ó gente, eu estou aqui porque eu estou indo embora, mas eu queria deixar para vocês o quê? A palavra da verdade, o testemunho de quem eu sou. Então é o seguinte, a gente vai começar com o louvor aqui agora, tá bom? Tá bom. 1, 2, 3, 4. Aí aqueles anjos que cantaram para os pastores quando ele nasceu, aparece no céu e começa a cantar. Os anjos cantando. O povo está olhando aquilo lá e falando assim, mas o que está acontecendo? E Jesus fala, calma gente, o culto está só começando. Ó, vocês queriam um sinal do céu, que eu era quem devia de vir? Então presta atenção aqui, ó o sol lá em cima, está rachando, não está? Então agora é noite, e de repente sai o sol e entra a lua, igual aqueles desenhos animados, sabe? E o povo está aqui ó, olhando desesperado, ele fala, sol de novo, e o povo aqui ele fala, calma gente, o culto está começando, quero chamar aqui para dar testemunho quem? Caifás, vem aqui agora, e de repente Caifás rastejando, igual uma serpente assim, ó, endemoniado, de joelho, mão para trás, espera aqui, já vai chegar a tua hora, tá, quietinho. E o povo aqui, ó, a maior autoridade religiosa da época ali, joelho sobre Jesus endemoniado. Vocês falaram que estava... Não, Bezebu está aqui, gente, não está comigo, não, Bezebu está aqui, eu sou de Deus. Calma aí, tem mais alguém que eu queria que desse um testemunho. Vem aqui Pôncio Pilatos, a maior autoridade política da região, e de repente vem rastejando igual uma serpente endemoniada. Você de joelho aqui, mão para trás também. Gente, a gente agora vai ceiar. Então todo mundo faz assim com a mão, e todo mundo faz assim com a mão, e fala, ó, vinho na mão de vocês. E está caindo o maná do céu que os seus pais comeram no deserto. Jesus podia ter feito isso, sim ou não? Você sabe o que ele fez? Ele chamou sua família, sentou com seus irmãos, e ele diz assim, ó, eu desejei ansiosamente ceiar convosco essa ceia. Pegando o pão. Sabe por quê? Porque um culto não teria revelado a vontade do Pai dele, mas uma ceia sim. Ele pega o pão e ele fala bem assim, esse aqui é o meu corpo. Só quem é corpo de Cristo aqui fala amém agora. Amém. E aí ele faz assim, ó, esse corpo aqui é partido, sabe para quê? Para dar vida. Então a próxima vez que o irmão seu morder, porque a ovelha morde, você vai ter que decidir se você vai ser pão de vida ou se você vai ser veneno de morte. Se você for pão de vida, você está cumprindo o que Jesus chamou você para ser. Assim como você me enviou ao mundo, Pai, eu também envio ele. Só os 12? Não, todos nós que recebemos o encargo do ministério da reconciliação. Então, se para resgatar e para reconciliar o mundo consigo mesmo, Deus deu um filho maduro e fez uma janta, é só na comunhão entre os irmãos que Deus ordena a bênção e que um filho maduro agora pode se entregar para que seus irmãos tenham vida. Família espiritual. A família de Deus funciona. Você acredita no dinheiro? A família de Deus.
Porque eu não estou preocupado se minha esposa precisar de ajuda e eu faltar, que ela vai ser atendida pelo melhor médico dessa nação. Eu quero saber se vai ter uma irmã segurando a mão dela lá. A igreja do primeiro século vivia, entendeu, recebeu isso de Cristo, dos apóstolos. Eles tinham tudo em comum. Então assim, não é meu, é nosso. A gente está vendo acontecer no Rio Grande do Sul. E sabe o que mais estão falando? A gente precisa ajudar os nossos irmãos do Sul. Porque presta atenção. Mas a gente não precisa esperar que a angústia mostre um irmão. É no tempo da angústia que se revela o irmão. Não precisa ser só no tempo da angústia. Pode ser o quê? Os nossos olhos abertos. Irmão Saulo, eu vim aqui orar por você. Quem? Irmão Saulo. Deus, você tem certeza que é para orar? O Ananias, vai lá orar pelo irmão Saulo. Irmão Saulo, ele persegue teus filhos. Não, mas agora ele é irmão. Irmão Saulo, eu vim aqui orar por você. Então é o seguinte, resolvemos nossos problemas. A gente não está mais orando para Deus rasgar o céu e aparecer. A gente está pedindo para Deus rasgar nós e aparecer. Porque se Ele partir esse pão, que é o corpo dEle, e a gente mostrar que a gente é família, e viver família de Deus, meu amigo, está cumprido. A gente está fazendo a vontade de Deus na terra como é no céu. Olha só. A diferença de um escravo para um filho é que o escravo, ele quer ser aceito, ou melhor, a diferença de um órfão para um filho. O que um órfão mais quer? Ser aceito. Agora deixa eu falar um negócio para você, que vai talvez chocar você. O órfão, ele quer ser aceito, e esse é o sonho do órfão. Mas Deus nos chamou de filho, certo? Mas existe um espírito, uma mentalidade de orfandade em muitas igrejas. Sabe por quê? Porque as pessoas estão fazendo o que estão fazendo porque querem ser aceitas. Não, mas ninguém me agradeceu pelo que eu fiz. Não, mas ninguém está vendo o meu esforço. Meu irmão, você não é mais órfão. O órfão, ele quer ser aceito. O filho, diferente do órfão, ele não tem preocupação de ser aceito. Ele sabe que foi aceito. Então agora ele faz o quê? Ele aceita. O quê? Até a vontade do pai dele. Quando não é a mesma que a dele. O órfão, ele quer fazer pelas carências e ausências. Mas o filho faz porque sabe quem é. Ele não está no caso do pai por causa de um cabrito para festejar com os amigos. Filho, o que é meu é seu. Você precisa entender quem você é. Já parou para pensar nisso, gente? O apóstolo Pedro escreve isso na sua segunda carta, no versículo 3, ele diz, olha, Deus, pela sua infinita misericórdia e poder, já concedeu tudo que precisamos para viver uma vida de piedade, uma vida de amor, e nos tornou coparticipantes da sua natureza divina. Então, portanto, associai diligentemente a vossa fé virtude, ao virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, a perseverança longanimidade, longanimidade fraternidade, a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Então agora a gente acrescenta as virtudes que é o caráter do nosso Pai para o quê? Fraternidade e amor, vivemos em família. Quer saber se alguém é cheio do Espírito Santo? Qual é a capacidade que ele tem de comunhão? A graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Não enchei-vos, não embriaguei-vos com vinho, onde há dissolução, dissensão, separação, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ora, se o vinho causa separação, o Espírito Santo causa o quê? Unidade, família. Então não existe mais, eu sirvo, mas não com fulano de tal. Não, eu gosto, mas não sento junto com fulano de tal. Isso não existe na família de Deus. Não tem como. Rafa, como eu faço? Bom, a gente pode fazer uma oração no final. Senhor, aumenta a nossa fé. Mas a gente precisa entender que custou para Deus, o Filho dele, sermos irmãos de sangue. Queridos, o modelo dessa família é o modelo celestial. Sabe por que no céu a Marissa não vai ser minha esposa, o Daniel e o Esa não vão ser meus filhos? Não sei se você já teve essa crise, mas eu já tive, pastor. Por que no céu a Marissa não pode ser minha esposa? Ou seja, a gente não precisa ser marido e mulher, mas assim, pelo menos morar junto.
meus filhos, sabe? Nossa, eu vou ver o Daniel lá e ele vai ser um de todo, mas não vai estar comigo como filho. E se a família que a gente tem na terra é só um treinamento do que é a família de Deus no céu? Então o que eu queria que a gente fizesse? A gente não substituísse, mas a gente ampliasse. Eu moro num condomínio que tem 3 sobrados, eu moro no meio. O sobrado da esquerda mora o Tiago e a Bruna. Eles são de outra igreja. Eles têm um filhinho chamado Mateus, que é um pouquinho mais novo que o Daniel, tem 1 ano e meio. E ele estava assim muito doentinho há uns meses atrás, passando assim muito mal. E febre, e levava no médico e voltava e não resolvia. E depois de uma semana febre, e controlando, e febre. Eu lembro que a Marissa estava no carro comigo e ela recebeu uma mensagem da Bruna, vizinha. A gente nem tem tanta intimidade. E ela falou: amor, vamos orar pelo Mateus, porque assim, eu estou preocupado, ele não está bem mesmo. Eu lembro que eu estava dirigindo, eu parei o carro. Eu falei: Jesus, nos perdoa por estar orando errado esse tempo todo. A gente estava orando para você curar o Mateus, o filho do Bruno e da Bruna e do Tiago. Aí eu comecei a chorar. Falando: Deus, a gente está aqui nesse carro orando pelo nosso filho, Mateus. Não é o filho da Bruna e do Tiago, é o nosso filho. Eu acredito na família de Deus. Então agora a gente consegue chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, porque a gente é família. Aí, meus amigos, eu tive uma experiência com Deus. A gente pode falar bem assim: não, Rafa, mas nós seremos família. Bom, se Deus na Trindade é família, perfeita, indivisível, nós devemos ser que Ele começou. Em 1 João 4,17, nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, assim como Ele é, porque Deus não era, Deus não será, Deus é, assim como Ele é, também nós somos nesse mundo, não é seremos. Assim como Ele é, nós somos. É por isso que a oração de Jesus em João 17 é: Pai, que eles sejam um. A conclusão de Cristo é essa. Olha que importante o que Cristo está falando. Que eles sejam um, como nós somos um. É um modelo de unidade, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Episteu. Mas ele continua nos próximos 2 versículos dizendo: Pai, que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que Tu me enviaste. Crer é diferente de conhecer. Ser aperfeiçoado na unidade é esse o desejo de Deus. É por isso que a gente vive em comunidade. E é por isso que não é fácil ser família. Ah, você está falando que ser família é muito fácil. Não falei que é fácil, falei que é simples. E simples é diferente de fácil. Fácil é sem esforço, simples é descomplicado. Deus, Pai, me ajuda a amar meus irmãos, Teus filhos. Me ajuda a ver neles a verdade de quem eles são. Esse amor vai transformar. Nisto é aperfeiçoado o amor em nós, que como Ele é, nós também somos. Ele continua dizendo, ele diz assim: olha, quem diz que ama a Deus, mas aborrece seu irmão, é mentiroso. Como assim, João? Ele continua dizendo: como é que pode amar a Deus que não vê, se não ama seu irmão que vê? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o irmão que vê é a expressão visível do Cristo que é invisível, que é a expressão do Deus invisível. Olha só. Cristo, a expressa imagem do Deus invisível. Nós somos seu corpo, então nós somos a imagem de um Deus que não pode ver. Por isso que Cristo vem resgatar Imago Dei. Aí você fala: Rafa, mas quem me feriu foi o irmão. Jesus sabe como é que se sente. Porque assim, querido, a gente precisa ser crucificado com Cristo. Você pode até crucificar a tua perna, uma das mãos com muito esforço, mas a outra, você vai precisar de um irmão para te ajudar. Essa é a vocação para a qual nós somos chamados. E eu estava num momento de devocional uma vez, e eu estou caminhando para a conclusão, e eu estava cantando um louvor, alguns anos atrás, 2018, e o louvor era aquele: eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome e sede. E de repente, nesse louvor que eu estava cantando, eu tive uma visão assim. Eu me vi
sentado numa mesa muito grande, onde não tinha fim, eu não vi o fim da mesa, e nessa mesa tinha uma prataria assim muito fina, talheres, coisa mais linda assim, coisa real mesmo. E eu lembro que de repente apareceu nessa mesa várias comidas, e eu gosto de comer, gente, assim, na minha cabeça eu sou gordinho, eu gosto de comer de um jeito, e aí as comidas mais maravilhosas da mesa ali preparadas. De repente, essa mesa estava vazia, apareceu atrás de mim alguém, que eu não conseguia olhar, virar, mas eu tinha certeza quem era. E de repente esse alguém chegou atrás de mim e disse: filho, como é que você se sente sentado nessa mesa? E eu falei: eu me sinto assim, indigno, eu não consigo explicar o êxtase que eu estou sentindo. Ele fala assim: isso foi preparado para você, filho, come, se sirva. Eu falei: não, como eu vou me servir? Primeiro, peguei o prato que estava ao lado e falei: deixa que eu te sirvo. Na mesma hora ele pegou meu prato e disse: não, deixa que eu te sirvo. Eu falei: não, não pode, eu não trouxe nada para essa mesa é sua, deixa que eu te sirvo. Ele: não, filho, eu te sirvo, eu te sirvo. E a gente nessa briga, enquanto estava nessa briga de quem servia quem, apareceu na mesa, cheinha, a mesma pessoa. E uns pegavam os pratos dos outros e dizia: deixa que eu te sirvo. Não, eu te sirvo. E na mesma hora eu olhei aquilo, o Espírito Santo me constrangeu e falou: Rafa, se você entender a cultura da minha casa, da minha família, da minha mesa, você nunca mais vai brigar por poder, você vai brigar por serviço. E aí na hora eu falei: Espírito Santo, eu não quero só pragmatismo, eu não quero só uma experiência, eu quero isso bíblico. Além de João 13, a Bíblia diz num dos sinóticos que suscitou entre os discípulos, na ceia, na última ceia, qual deles era o maior. Ah, meu Deus, não, última ceia, eles estão discutindo ainda qual deles é o maior. Se eu sou Jesus, é muita misericórdia, é muito amor. Eu levantava daquela mesa e falava: pai, para mim Deus chega, assim ó, acaba com esses 12, vamos tentar de novo, me dá mais 3 anos e meio, aí entra um raio, acaba com os 12, Jesus começa de novo, entendeu? Reseta, F5, não, sabe o que Jesus fez? Ele levanta, ele tira o manto, ele bota uma toalha em volta da cintura, ele começa a lavar os pés dos discípulos. Aí eu lia isso e falava: nossa, ó Jesus ensinando um modelo de serviço. O Espírito Santo falou para mim: não, Jesus não está ensinando um modelo de serviço, ele está mostrando que é um filho de Deus. Eu falei: como assim? O Espírito Santo falou: você quer respaldo bíblico para isso que você viu? Então ele disse: abre em Lucas 12, e assim foi muito claro. Abri em Lucas 12, e versículo 35, fala sobre a parábola do servo vigilante, diz assim: cingido ou pronto esteja o vosso corpo, acesas vossas candeias, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, a voltar a ele da festa de casamento, para que quando bater a porta, logo lhe abram. Jesus está falando o quê? Do seu regresso. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo, de Jesus, que Ele há de cingir-se. Ele quem? O Senhor. Cingir-se é se vestir de servo, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quando eu li isso, eu falei: o que, Espírito Santo? Você está dizendo para mim que o único digno de estar sentado nessa mesa está vestido de garçom? Que é um filho de Deus que entendeu que é filho, ele não tem problema de fazer isso. Ele não está mais brigando por poder, ele vive pelo serviço, ele vive pelo amor de dar sua vida. Não há maior amor que esse, aquele que dá a vida pelos seus irmãos. Então nós memorizamos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Mas e se a gente memorizasse e vivesse 1 João 3,16? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós também devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Aí, meus amigos, a gente viveria a família de Deus num nível que a gente não imaginava que existia, e a gente seria suprido. E é por isso que o apóstolo Paulo pode escrever numa das suas cartas aos solteiros: aos solteiros digo, se você consegue se controlar, melhor não casar.
Eu leio isso e falo assim, Paulo, se eu pregar isso na minha igreja, eu estou perdido. Porque os meninos da minha igreja são loucos para casar. Por quê? Porque querem constituir família. E talvez essa seja a diferença do que Paulo ensinou a eles. Vocês não precisam casar para terem família, vocês já têm família. Agora, se vocês querem casar para cumprir um propósito que Deus está direcionando para vocês, glória a Deus. Não é pela carência, pela ausência ou pela necessidade, é pelo propósito. Você pode se colocar de pé comigo nessa noite, por gentileza? Eu queria terminar lendo para vocês algo que o Espírito Santo me pegou, sobre como o apóstolo Paulo entendeu o que significava ser família de Deus. Só um parênteses, Rafa, mas essa palavra é muito simples. Eu sei que é. Na minha carência, ausência, eu queria aqui pregar para vocês a melhor mensagem que eu tenho. Mas eu vim aqui, como irmão, falar com os meus irmãos. Abrir o coração e falar, olha, você já vive família espiritual, dá para viver mais. Você não sabe viver isso ainda, dá para viver isso ainda. Porque não é esperar a eternidade para viver isso. O apóstolo João continua dizendo, ora, se um irmão vir outro irmão em necessidade e não ajudar, como pode estar nele o amor de Deus? É o que ele está dizendo. Ele está dizendo que Deus é glorificado quando nós vivemos em família. Aí o apóstolo Paulo escreve uma das suas últimas cartas, que é a carta de Filemon. Você está comigo ainda, amém? Imagina, o apóstolo Paulo está terminando seu ministério, ele está preso em Roma. E de preso de Roma ele escreve várias cartas, como a última, 2 Timóteo. Mas ele também escreve essa carta de Filemon, que tem só um capítulo. E você pode ler na sua casa. Agora imagina comigo, gente, o apóstolo Paulo escrevendo a sua última carta depois do seu ministério, ele já é o apóstolo dos apóstolos. Ele já fez as viagens missionárias, ele já curou um monte de gente, ele já escreveu um monte de carta, ele já é respeitado, ele sim, é o apóstolo Paulo, não é aquele do começo, que está ali, ainda testificando, não. Aí ele escreve a carta a Filemon, Filemon era um convertido, gentil, que provavelmente era rico, e tinha escravos. E Filemon teve um problema, um dos escravos dele logrou ele, roubou ele e fugiu. O apóstolo Paulo, o contexto de Filemon o apóstolo Paulo encontra um homem na cela, que também estava ali preso, e converte ele para Cristo e descobre que era escravo de Filemon, que ele também ganhou para Jesus. O apóstolo Paulo escreve a Filemon o seguinte, em 1:7 em seguida: pois irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, Filemon, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Ô Filemon, você é família de verdade. 8, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo velho e agora também prisioneiro de Cristo. O apóstolo Paulo está escrevendo a Filemon, falando: Filemon, eu sei que eu podia mandar você fazer o que você ia fazer, mas eu prefiro pedir em nome do amor. Eu estou lendo isso, eu falo: Paulo, dá uma carteira daí, cara, sua última carta. Falou: Filemon, você sabe quem está falando com você? É o apóstolo Paulo, meu amigo. Então é o seguinte, você vai fazer o que eu estou pedindo, porque é a vontade de Deus. Não. O apóstolo Paulo falou: Filemon, eu podia mandar, mas eu quero fazer em nome do amor. Isso é família. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente porém é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Ô Filemon, eu não estou mandando para você um escravo, eu estou mandando para você meu coração, eu estou mandando um filho para você.
Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas eu não quis fazer isso sem seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como obrigação, mas algo que é feito de livre vontade, família. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você receba para sempre, não como escravo, mas muito mais como escravo, como irmão caríssimo. Especialmente de mim e com a razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, põe tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. E ele diz: sim, irmão, que eu receba de você no 20, no Senhor este benefício. Reanima o meu coração. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Reanima o meu coração. Ô Filemão, eu estou preso. Quando ele escreve a Timóteo, ele fala: Timóteo, todos me abandonaram. Ele escreve a Filemão assim: ô Filemão, reanima o meu coração. O que isso quer dizer, Paulo? O apóstolo Paulo está no final da carreira. Ele quer dizer: Filemão, eu não quero terminar a minha jornada aqui na terra com Cristo sabendo que eu fui o maior apóstolo, que eu abri um monte de igreja, que eu ganhei um monte de gente para Jesus, que eu fui apedrejado, naufrágio, que eu fiz um monte de milagre. Ô Filemão, reanima o meu coração, tendo certeza que eu deixei em vocês o DNA de família de Deus. Então eu poderia ordenar, mas eu vou pedir em nome do amor. Recebe meu filho Onésimo, que foi para com você inútil, mas agora é útil. Filemão não estava recebendo um desconhecido, ele estava recebendo alguém que logrou, que roubou, que traiu. Mas não receba mais como escravo, recebe como irmão caríssimo. Então nossos problemas estão resolvidos, amigos. Se alguém tiver que morrer entre eu e você, tá pronto, eu morro. Porque esse é o ministério que eu recebi de Cristo. É partilhar minha vida pelos meus irmãos. Fazer isso em memória de mim. O quê? Comer o pão e beber do cálice? Muito mais do que isso. Fazer o quê em memória de mim? Se partir pelos outros. Então assim, quando eu preciso ter uma conversa muito dura com alguém lá na igreja, eu sento e eu falo: eu queria deixar claro que não é um pastor falando com uma ovelha, é um irmão falando com o irmão. Se ele não tiver coração de irmão para ouvir o que eu tenho a dizer, eu posso ser cardeal, bispo, mais alto patente que você pode imaginar. Sabe por quê? Porque Jesus não se envergonha de se chamar nosso irmão. Está escrito na minha e na sua Bíblia. Cristo não se envergonha de se chamar nosso irmão. Então a gente não pode ter vergonha de chamar outro irmão de irmão. E viver a família espiritual, glória a Deus. Para a conclusão de todas as coisas, Apocalipse capítulo 19. Eu lhes serei Deus e eles me serão filhos. Eu queria terminar fazendo 2 convites antes. Vocês geralmente fazem, meu pastor? Eu queria fazer 2 convites. Se você que entrou nessa noite, ouviu o que eu falei e falou: nossa, esse cara aí que estava sentado, que machucou o pé, não entendi muita coisa do que ele falou, mas o coração meu queimava enquanto ele falava. E eu nunca tomei uma decisão de ser família de Deus. Eu nunca pedi para que Cristo, o Filho de Deus vivo, entrasse no meu coração e transformasse minha vida. E meu coração está queimando. Você tem hoje a oportunidade de ser feito filho de Deus, de se tornar filho de Deus e família dele. Essa é a boa notícia que se chama Evangelho. A boa notícia é: temos paz com Deus e com os nossos irmãos. E o segundo convite,
Se você algum dia tomou essa decisão, se sentiu parte da família de Deus, mas por algum motivo você se sente tão longe, como aquele filho pródigo que fala: não sou digno de ser chamado seu filho, me trate como servo. Eu vim dizer nessa noite, Ele não vai te tratar como servo. Ele quer colocar um anel no seu dedo, sandália nos seus pés e uma capa em você, e fazer uma festa de celebração. Se você faz parte de um desses dois, desse grupo, eu queria convidar você que você levantasse a mão. Eu quero orar por você. Alguém entre nós gostaria de aceitar ser parte dessa família em Cristo? Ou alguém que um dia se sentiu, glória a Deus pela sua vida. Quem mais gostaria? Levante sua mão bem alto para que eu possa ver. A gente quer celebrar você como família também. Alguém mais entre nós? Não tenha constrangimento. Sabe por quê? Porque na família não há constrangimentos. Você tem constrangimento com o estranho, mas na família não. Na família você é quem é. Eu sei que tem mais gente. Eu gostaria de convidar, glória a Deus pela sua vida. Eu gostaria de convidar. Eu não consegui ir até você, meu amigo. Eu estou muito incapacitado, mas eu queria te convidar a vir aqui. Eu quero orar com você. Não é para constranger, pelo contrário, é para celebrar. Esse povo está torcendo. E quem mais gostaria de fazer essa oração, de receber essa oração de reconciliação ou entrar na família de Deus? Vem aqui para frente, a gente quer te esperar. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Há mais alguém entre nós? Nós vamos orar com o nosso irmão. Você tem tempo de vir ainda. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Aleluia. Vem, pode vir. Dessa mesa do Pai tem lugar para todos. E vós que já sois filhos, faz o seguinte: cumprindo a vontade do Pai, para que a casa esteja cheia, convida os outros irmãos que ainda não sabem que são irmãos. Como? Para conhecer Jesus. Não, mas na igreja eles não vêm. Não, mas para conhecer Jesus, não partilhar do pão da sua casa. Um dos maiores presentes que eu recebi esse ano, pastor, uma funcionária da igreja, Eli. A gente vai orar com os nossos irmãos, eles já são nossos irmãos. Vitor, 22 anos de idade. Aí ele falou: Rafa, ora pelo Vitor, convida ele para vir na igreja. Ele não vem de jeito nenhum. Faz 6 anos que eu oro e convido. Ele não vem para a igreja. Ele tem um negócio com a igreja. Sim, ele não consegue. Foi muito frustrado. Falei: Eli, fica tranquilo. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Eu falei: Eli, fica tranquilo. Se ele não vier até Jesus, Jesus vai até ele. Como? Nós. O que ele gosta de fazer? Jogar basquete. Ô Vitor, beleza? Aqui é o Rafa. Vou jogar basquete. O que mais ele gosta de fazer? Vamos no cinema. 1 ano e meio. O Vitor se tornou, sabe o quê? Meu amigo. A gente fazia churrasco junto. Eu fazia com os meninos do meu GD. Quem vem junto? O Vitor. Board games, basquete, videogame, cinema, 1 ano e meio. Aí um dia ele chega para a mãe dele e fala: ô mãe, vou sair, tá? Ela com quem? Ele falou: com meu melhor amigo, o Rafa. Ela falou: tá bom. A gente foi assistir um filme junto, eu e ele. E depois do filme, a gente sentou para partilhar do pão. Ele falou: Rafa, por que você sai comigo? Sua agenda lutada de fazer coisas, de trabalhar na igreja. Eu falei: Vitor, porque você é meu irmão. Ele fala: como sou seu irmão se eu não vou na igreja? Eu falei: bom, você ainda não vai, mas você é meu irmão. Não vai mudar isso. Você tá pego, cara. Você já é nós, você ainda não percebeu. Ele chorava. E esse ano ele foi batizado. 1 ano e meio. Quanto vale a vida do seu irmão? O preço que tiver.
É por isso que a gente está tão feliz por vocês estarem aqui, porque vocês são nossos irmãos. Pai, nós oramos pela vida desses nossos irmãos, seus filhos. Pai, em nome de Jesus, que nunca mais o inimigo possa colocar na mente deles que eles não são aceitos, que eles são rejeitados. Não, eles são aceitos na sua família. Então vem e cumpre aquilo que o Senhor prometeu fazer deles seu corpo, sua igreja, sua família. E nós dizemos que nós estamos aqui para recebê-los, para amá-los. E Senhor, nós declaramos que eles nunca mais vão se sentir sozinhos, porque na tua família há plenitude, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você se alegra com isso, querido? Glória a Deus. Então, meus amados, como viver família de Deus? Simples. Que a graça de Jesus seja a sua maior motivação, que o amor do Pai seja a sua maior motivação, e que a comunhão do Espírito Santo seja a sua maior motivação. Tem graça de Jesus, tem amor de Deus, tem comunhão do Espírito, família espiritual. Meu pastor, obrigado pelo convite. Eu me sinto tão em casa, me sinto tão família. Eu tenho certeza que eu vim aqui só reforçar o que vocês já vivem. Mas assim, sempre há um nível maior de entrega como filho que a gente pode ter. E eu sou o primeiro a dizer para vocês que eu estou aprendendo a viver isso. Obrigado, meu pastor. Vou te convidar para você vir aqui.